Imagine a seguinte cena: uma sala pequena, poucas pessoas, nenhuma delas é famosa, nenhuma delas tem dinheiro, nenhuma delas tem exército, nem palácio, nem poder político. E ainda assim, o que vai acontecer dentro dessa sala vai mudar o rumo da história da humanidade para sempre. Você não vai acreditar no que aconteceu ali dentro, porque foi nessa sala que nasceu a maior operação de expansão espiritual que o mundo já viu. E o mais impressionante, não começou com um grande discurso. Começou com fome, com silêncio. Começou com um grupo de pessoas comuns que decidiram parar tudo e começar simplesmente a ouvir. Fica comigo até o final, porque essa história vai bater diferente em você. O ano é o 1º século. O lugar se chama Antioquia. Antioquia não era Jerusalém, não era o centro religioso, nem era o lugar certo para grandes coisas acontecerem, pelo menos não na cabeça de quem vivia naquele tempo. Mas Deus tem o hábito de escolher os lugares errados para fazer as coisas certas. Antioquia era enorme. Você consegue imaginar uma cidade com quase 800 mil pessoas 2.000 anos atrás? Era a 3ª maior cidade do mundo conhecido. Só perdia para Roma e para Alexandria. Uma cidade cheia de gente diferente. Gregos, judeus, romanos, comerciantes, filósofos, cada um com sua língua, sua cultura, seu jeito de ver o mundo. E foi exatamente ali, no meio dessa mistura toda, que nasceu uma igreja diferente de tudo que existia até então. Foi ali que, pela primeira vez na história, alguém chamou um grupo de seguidores de Jesus de cristãos. Não foi um nome bonito, escolhido com carinho, foi um apelido, talvez até um deboche, mas Deus pegou um apelido e transformou em identidade eterna. E é justamente nessa igreja, formada por gente de fora, gente misturada, gente que não teria lugar garantido em nenhum templo tradicional, que a história que eu vou te contar agora começa. 5 homens: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. 5 líderes, 5 vidas diferentes, 5 histórias diferentes. Um deles, inclusive, havia sido criado dentro do próprio palácio de um governante. Outro tinha sido um dia perseguidor da fé que agora ele mesmo pregava. Só isso já deveria te fazer parar e pensar. Deus nunca precisou de gente perfeita. Ele sempre trabalhou com gente disposta. E o que esses 5 homens estavam fazendo no momento exato em que a história vai virar? Eles não estavam em uma reunião de estratégia. Eles não estavam fazendo um planejamento de metas. Eles não estavam discutindo crescimento, números ou resultados. Eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Preste atenção nisso, porque é o ponto mais importante de toda essa história. Antes de qualquer chamado grande, vem um tempo de silêncio. Antes de qualquer missão gigante, vem um tempo de entrega. Esses homens estavam abrindo mão de comida para se alimentar de outra coisa. Estavam abrindo mão de conforto para escutar uma voz que só se ouve quando a gente para de falar. E foi exatamente nesse momento, no meio do silêncio, no meio do jejum, no meio da entrega total, que o Espírito Santo falou. Uma frase, só uma frase. E essa frase mudou o destino de milhões de pessoas que ainda nem tinham nascido. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Olha bem para essa frase. Deus não disse, escolham 2 voluntários. Deus não disse, quem quiser se candidatar. Deus disse, separai-me os que eu já escolhi. O chamado já existia. A igreja só precisava ter ouvidos para reconhecer. E veja a resposta daquela igreja. Eles não fizeram festas, não fizeram discurso de despedida emocionado, não bateram palma. Eles voltaram a jejuar, voltaram a orar, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram. Uma igreja pequena, abrindo mão dos seus melhores líderes, para que a missão de Deus alcançasse gente que ele nunca conheceria pessoalmente.
Você já parou para pensar no tamanho dessa decisão? Imagine abrir mão da sua melhor pessoa, do seu melhor talento, da sua melhor liderança, só porque Deus pediu. Isso não é fraqueza. Isso é a prova mais alta de fé que uma comunidade pode dar. Barnabé e Saulo saem de Antioquia, descem até o porto chamado Seleucia e dali embarcam num navio rumo a uma ilha chamada Chipre. Não foi escolha aleatória. Barnabé tinha nascido em Chipre. Ele conhecia aquela terra, conhecia aquela gente. E isso me ensina uma coisa linda. Deus usa o sobrenatural, mas também usa o que você já é, o que você já viveu, o que você já conhece. Sua história não é acidente. Sua bagagem não é peso morto. Pode ser exatamente a ponte que Deus vai usar para te levar aonde Ele quer. Eles chegam a uma cidade chamada Salamina. E o que eles fazem primeiro? Vão até as sinagogas, pregam primeiro para os judeus, porque o chamado aos gentios não era um plano B. Não era porque o povo de Israel tinha falhado. Era o cumprimento de uma promessa antiga, uma promessa que Deus já tinha feito séculos antes a Abraão, que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus nunca quis um povo fechado, ele sempre quis um povo que se tornasse ponte para o mundo inteiro. Agora vem a parte que eu quero que você preste muita atenção, porque essa parte pode estar acontecendo na sua vida agora, e você talvez nem tenha percebido. Barnabé e Saulo atravessam toda a ilha de Chipre, chegam numa cidade chamada Pafos, e lá eles encontram um homem chamado Bar-Jesus, também conhecido como Elimas. Ele era descrito como um mágico, como um falso profeta, e ele estava bem perto do poder, ao lado do procônsul Sérgio Paulo, a maior autoridade romana daquela região. Sérgio Paulo era um homem inteligente, um homem que queria ouvir a palavra de Deus, mas tinha alguém tentando impedir isso. Elimas não atacou de frente, não gritou contra a fé, não organizou perseguição. Ele fez algo muito mais perigoso. Ele se posicionou perto da autoridade e começou a distorcer, a confundir, a tentar desviar aquele homem do caminho da verdade. Você entende o alerta que isso representa? Nem toda oposição que você vai enfrentar na vida vai vir de fora, gritando com cara de inimigo. Às vezes, a maior oposição vem disfarçada de espiritualidade. Vem com um discurso bonito, vem próximo do poder, vem sorrindo. E o papel de quem carrega a verdade não é só ter coragem de falar, é ter discernimento para enxergar quando alguém está tentando cegar o caminho de outra pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu. O texto diz que Saulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos em Elimas e disse, sem rodeios: você está cheio de todo engano. Você é inimigo de toda a justiça. Até quando vai continuar tentando perverter os caminhos certos do Senhor? Palavras fortes, palavras diretas, mas não foi raiva pessoal. O texto deixa isso muito claro. Ele estava cheio do Espírito Santo. Não era Saulo perdendo a paciência, era um confronto necessário contra algo que estava tentando roubar de outra pessoa a chance de conhecer a verdade. E o que acontece em seguida é de arrepiar. Elimas fica cego. Aquele que tentava impedir que outro homem enxergasse a luz perde a própria capacidade de enxergar. Existe uma ironia quase poética nisso. Quem tenta apagar a luz dos outros, um dia encontra a própria escuridão. E agora chega o momento mais bonito dessa história. Sérgio Paulo, o procônsul, viu tudo aquilo. E o texto diz uma coisa que eu preciso que você grave dentro do peito. Ele creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Não diz que ele creu só porque viu o milagre. Diz que ele ficou maravilhado com a mensagem. O sinal chamou a atenção dele.
mas o que realmente conquistou o coração dele foi o conteúdo, foi a verdade, foi a doutrina. Isso muda tudo, não muda? Porque hoje em dia a gente vive numa época obcecada por espetáculo. Todo mundo quer impressionar, todo mundo quer viralizar, todo mundo quer aplauso. Mas o que realmente transforma um coração não é o brilho do momento, é o peso da verdade. Sérgio Paulo, uma autoridade romana, um homem de poder, um homem que podia ter qualquer coisa que quisesse desse mundo, se rendeu. Não por causa de um show, por causa de uma mensagem que ele não conseguiu ignorar. Vamos voltar por um segundo para aquela salinha lá em Antioquia. 5 pessoas comuns, nenhum currículo espetacular, nenhuma vantagem óbvia. E ainda assim, o que começou naquele momento de jejum e oração atravessou o tempo, atravessou o continente, atravessou os séculos e chegou até você agora, ouvindo essa história. Você faz parte da consequência daquele sim. Você é fruto direto de uma decisão tomada há 2000 anos, por gente que decidiu obedecer mesmo sem entender tudo, mesmo sem garantias, mesmo tendo que abrir mão do que era confortável. E agora eu preciso te perguntar com toda sinceridade, você tem parado para ouvir? Ou sua vida está tão cheia de barulho, tão cheia de pressa, tão cheio de agenda, que você nem sabe mais reconhecer quando Deus está falando com você? Antioquia não era perfeita, mas era uma igreja que sabia parar, sabia jejuar, sabia esperar em silêncio. E foi exatamente esse silêncio que abriu espaço para o maior chamado da história daquela comunidade. Deixa eu te contar uma última coisa antes de encerrar. Essa história não terminou em Atos capítulo 13. Ela continua. Porque assim como Deus separou Barnabé e Saulo naquele dia, ele continua separando pessoas até hoje. Continua chamando gente comum para fazer coisas extraordinárias. Continua usando quem está disposto a servir, a jejuar, a esperar, a obedecer, mesmo sem saber exatamente aonde vai parar. A pergunta que fica não é se Deus ainda chama. A pergunta é: você está pronto para ouvir quando Ele chamar o seu nome? Porque talvez a próxima grande história de fé, a próxima Antioquia, a próxima virada não vai impactar gente que você nem imagina. Começa exatamente aqui, nesse exato momento, com você decidindo parar e escutar.